Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira, e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Olá, uma saudação a todos e a todas. Hoje estamos fazendo o Evangelho de forma remota. Evangelho segundo o Espiritismo, bem e mal sofrer. O trecho do Evangelho diz: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Ele não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer eles ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus
vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é uma recompensa e ele é apropriado às forças. Como essa recompensa venha, será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se envergaria e enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos envia para a luta. Não consiste, por exemplo, esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto, não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade. Sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, os ímpetos da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, porque depois o labor virá, depois desse labor, consequentemente virá o repouso. É um trecho de Lacordaire, escrito em Havre, em 1863, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 18. Então, uma saudação, eu sou o Renato, mais uma vez uma reflexão sobre essa questão de não existir acaso, de passarmos por provas e expiações para nos tornarmos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Não há como indicar a falta alheia, não há. Como disse a passagem de Maria, né, de Jesus, de Madalena e várias outras passagens em que as pessoas quiseram apontar um dedo, mas como dizia o bom amigo seu Assis, quando um dedo aponta para frente, 3 dedos estão apontando para quem está apontando. E lá, naquele episódio da mulher que não foi fiel ao esposo, os homens foram apedrejá-la, porque assim dizia a lei de Moisés. E Jesus não defendeu a mulher. É interessante isso. Jesus começou a riscar no chão, como quem descreve a situação das pessoas ali. E ele diz: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E, na verdade,
não quer dizer que todo mundo que estava ali tinha cometido o mesmo pecado, entre aspas, que aquela mulher cometeu, mas queria dizer que ninguém era bom, ninguém era puro, que todo mundo que está aqui nesse planeta, nessa encarnação, como diz lá no Livro dos Espíritos, se trata de espíritos imperfeitos, ou seja, que tem toda a orientação para o bem, para o bom, para o belo, para o justo, tem valores, virtudes e toda indicação de sabedoria, mas que eles tendem ao erro. E tendem ao erro por mera e profunda ignorância interna. Ignorância sobre a natureza real das coisas. E aí começam a repetir como se fosse verdade o engano, a incompreensão, e passam, consequentemente, muitas vezes, a apontar o erro dos outros, a enxergar o erro nos outros, que nada mais é do que um reflexo do erro de cada um que aponta. Em maior ou menor grau, nós temos muitas dificuldades, incompreensões a sanar. Isso não pode ser feito por ninguém além de nós mesmos. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que identificar a nossa natureza, quem nós somos, para que estamos aqui, qual é o papel na criação que nós temos. Certamente não é só trabalharmos, não é só ganharmos dinheiro, não é só usufruirmos. Talvez isso seja o mínimo. Como dizem os orientais, o ideal é a cada dia refletirmos, gastarmos, usarmos, no mínimo aí, ou de forma equilibrada, 50% do nosso tempo para atividades de sobrevivência e aperfeiçoamento material e os outros 50% em cada dia, em cada atividade, para a evolução espiritual. Então, há essa orientação. Por quê? Porque todos nós necessitamos disso. Não dá para apontar para ninguém. Não dá para, nesse ponto de apontar, não fazermos a nossa parte. Também, consequentemente, se a gente entende que cada um que for jogar a pedra era uma parte de nós mesmos e que nenhuma parte de nós mesmos ainda tem a qualidade da pureza, mas tem a natureza da perfeição e que precisa de aperfeiçoamento, então a gente começa a perceber que para o aperfeiçoamento a gente tem as dificuldades, a gente tem os obstáculos, a gente tem os desafios, a gente tem desafios que começam por orientações, por inspirações, por apresentações que se nos vêm, às vezes pela TV, pelo rádio, situações que a gente vê na vida das outras pessoas, quando nós não devemos nos comparar ou julgarmos as outras pessoas, mas nós devemos ver o que Deus, o que a natureza, o que a criação, o que o Criador está querendo nos mostrar ao nos apresentar aquela situação. De infindáveis situações que acontecem a cada dia com as 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo, em mais de 190 nações, porque aquelas nos foram apresentadas na língua que nós conhecemos ou em uma língua traduzida para nós, de forma que nós a conheçamos, em uma situação de alguma forma próxima a nós, ou num livro que nos veio, ou num filme, numa história.
com certeza, Deus está conversando conosco para que a gente entenda, porque Ele tem um jugo leve, como disse Jesus. Ele começa nos mostrando, nos orientando por exemplos, por palavras, não é? E não necessariamente vem com a dor. Contudo, o nosso apego às questões materiais, a nossa fuga do aprendizado do desenvolvimento espiritual, nos fazem passar em branco as orientações. E aí, quem não aprende com amor, acaba tendo de aprender de alguma forma. E muitas vezes essa forma é sentida. E eu digo é sentida porque quando a gente está nesse ambiente em que a matéria é o menor e o espiritual é o mais importante, que a matéria está organizada para a gente evoluir espiritualmente e a gente foge do espiritual e só quer o material, então a gente está dormindo com relação às nossas obrigações. Então, de alguma forma, vem a dor para nos acordar, para nos despertar. Então, essa dor nada mais é do que um presente. Não veio primeiro. Primeiro veio a orientação. Mas a gente não soube entender ou não quis entender a orientação. E a dor veio para que a gente pudesse continuar a exercer o nosso papel na vida, para que a gente pudesse continuar aprendendo, para que a gente pudesse continuar sendo melhor do que a gente mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém. Então, não tem como apontar para o defeito de alguém sem estar aquilo latejando dentro de quem aponta, em maior ou menor grau. Por mais que a pessoa que aponte não sinta. Então, é importante, tem um treinador de marketing que ele fala que deixe de acreditar em quem fala e acredite em quem faz. Os antigos Vedas, lá inclusive nas sutras, eles falam lá, nessa perspectiva dos hindus, que a sabedoria não se expressa em palavras, mas em atos. Por isso que é importante, né? Entendermos, compreendermos, sermos melhores do que nós mesmos. Entendemos, e é importante por isso, né, diante desse nosso estado de dormência, desse nosso estado de fuga, desse nosso estado de desatenção do nosso papel, desse nosso estado de apego à matéria, às questões da matéria, meramente à matéria, seja o trabalho, seja a família material que a gente tem hoje, a cor que a gente tem, o dinheiro que a gente tem, a profissão que a gente tem. Quer dizer, a gente se deita em cima daquilo e vive em volta daquilo. E esquece que tudo passa, porque aquilo, né, esse material todo, ele vai passar. Basta ir a um cemitério que a gente começa a enxergar, né, quantas coisas passam. Basta abrir um livro de história que a gente vê que de fato tudo passa, né? Mas a evolução moral não passa, ela fica conosco. Dizia uma música antiga da Igreja Católica que céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Não passa se ela for absolvida, se ela for sentida. Então é importante que a gente comece a despertar, não é, desse sono na matéria e acordar para a realidade do espírito, da evolução moral, da compreensão de que nós temos que sobreviver bem na matéria para aprender com a matéria, para sermos espíritos melhores a cada dia. E aí, consequentemente, a própria matéria, quando o espírito está experimentado, aprende, cumpre o papel dele, a própria matéria vai com ele. Ela se curva
as dores tendem a diminuir. Quiçá, elas tendem a sumir. Por quê? Porque a pessoa começa a entender a dor como algo bom, como lição. Ela não foge. Na boca dela não é sempre sair, fugir, acabar, partir, ir. Não, ela fica. Ela para, como diz Paulo, caído do cavalo no caminho de Damasco, e diz: Senhor, estou cego, estou caído, estou no meio de uma cidade que não é a minha, numa terra estranha. Eu pensava que eu estava fazendo o que era certo, mas se eu caio do cavalo nessa terra estranha, caio cego, não encontro quem eu vim procurar. Se tem essa dor, com certeza o Senhor está querendo me dizer alguma coisa. O Senhor vem me dizendo alguma coisa, mas o meu orgulho, o meu baixo ego não me deixam entender, e eu estava achando que eu sabia o que o Senhor queria para a minha vida. Mas se eu não te perguntei, Senhor, se eu já achei que sabia o que o Senhor queria, e se o Senhor mandou essa dor, me diga, Senhor, o que queres que eu faça? Esse é um ponto. O que queres que eu faça? Na hora que diz, bem-aventurados os aflitos, na hora da minha aflição, Senhor, estou aqui. O que queres que eu faça? No Ho Oponopono, eles falam, sinto muito. Pode ser, sinto muito, Senhor, porque eu não te ouvi. Sinto muito, Senhor, porque eu não quis te ouvir. Sinto muito, Senhor, porque eu achei que falava. Em nome do Senhor, sinto muito, Senhor. Me perdoe. E como Deus é misericordioso, quando Ele vê a sinceridade no coração, e a dor geralmente dá sinceridade no coração, porque a dor ensina a gemer, né? Faz as mentes fechadas ficarem mais abertas, pessoas orgulhosas ficarem mais humildes. Quando não tem a quem recorrer, muitos que há muito esqueceram da existência de Deus e do papel espiritual que cada um tem, se lembram de Deus. Então, quando Deus vê que aquele coração agora está sincero, está pedindo ajuda, está querendo saber o que é que tem que fazer de verdade, Ele manda a resposta. Por isso que Ele diz, sinto muito, Senhor, porque eu fui desse jeito. Me perdoe, Senhor. Deus perdoa. Aí diz, obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoou, porque o Senhor me orientou. Porque eu posso dizer, como disse o Evangelho há pouco, fui o mais forte. Fiquei, Senhor, doeu, mas eu estou aqui. Então, o mundo se abre, a vida se curva, as janelas abertas aparecem onde tinham apenas visões de porta fechada. E aí, a pessoa diz, eu te amo, Senhor. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. E aí, acho que para nós fica essa reflexão. Em cada dor é uma sirene para uma lição. Em cada lição aprendida é uma evolução que se ganha. Cada evolução é uma prova vencida. Cada prova vencida é uma fase que se passa. Cada fase que se passa é o nível evolutivo de um espírito que sobe. Daí, quem sabe um dia sairmos da condição de espíritos imperfeitos e nos tornarmos bons espíritos. Aqueles que recebem as orientações para o bem e fazem o bem.
vivem no conforto da matéria porque entendem que tudo passa e não se apegam e sabem deixar a matéria conforme a vontade de Deus. Sabem dizer: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Como quem pergunta: Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça? Mas, se ele disser: não, você tem que tomar o cálice, dizer: tudo bem, obrigado. Sinto muito, Senhor, por eu ter te questionado. Sinto muito por não ter aceito a tua vontade, por querer ter me desviado. Obrigado. Sinto muito. Me perdoe. Obrigado. Eu te amo, Senhor. E vai. Vai, segue e não olha para trás. Não tem como olhar para trás. Tem que seguir. Como dizia o Sirihan, saber viver na matéria, com a dualidade que a matéria tem. Saber receber um pouco do prazer, da satisfação, da brisa do vento num dia de calor. E saber deixar a brisa passar e sentir um pouco de calor e viver bem também com isso. É importante. Dentro da cultura védica tem uma história que é do Mahabharata, e tem um dos livros que dentro do Mahabharata, dizem que é o maior poema escrito da humanidade, que ele fala lá no Bhagavad Gita, quando Arjuna, no meio da guerra, né, que ia começar entre os primos, né, lá no local chamado Kurukshetra, Arjuna está lá com a sua carruagem, o seu cocheiro, que era um avatar de um deus chamado Vishnu Narayana, e esse avatar era Krishna, o iluminado. E ele conduzia os cavalos na carruagem do príncipe Arjuna, conduzia Arjuna as suas mãos nas rédeas que seguravam 5 cavalos, que para a maioria dos intérpretes seriam os 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, tato, pensar nas emoções, nos sentidos e no controle que as rédeas estão nas nossas mãos, né? Então, por hoje, que a gente possa entender para tudo que nos aconteça, qual é o nosso papel. Como disse o Tathagata Buda, ele dizia: há 4 nobres verdades: dor, velhice, doença e morte na vida. Para nós espíritas, a morte faz parte da vida. É mais uma lembrança de que tudo passa. Para os hindus, Shiva, né, você tinha lá a divindade com 3 aspectos. Tinha Brahma, que é o criador, Vishnu Narayana, o mantenedor, e Shiva, o transformador. E o que seria da vida se não tivesse dentro dela esses rituais de passagem como a morte? O que seria de nós se não houvesse dor? Pensemos em quantas dores nos trouxeram até essa fase que a gente está. No mais forte de nós, no melhor de nós, no mais capaz de nós, que a gente possa entender as aflições que porventura nos aconteçam e possamos dizer, como disse o Evangelho: fui o mais forte. Obrigado. Através de humildes palavras, nós viemos agradecer
graças recebidas, obrigado viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamamos de nossas missões. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer.